Então, pessoal, a partir de agora nós vamos dar início a uma série de aulas falando sobre trabalho e energia mecânica. Então, desde já eu peço para que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário para tirar qualquer dúvida e aperta naquele sininho para ser notificado de todas as aulas que forem publicadas em nosso canal, tá bom? Nós vamos falar de trabalho. E quando eu falo de trabalho, eu quero que vocês pensem que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O trabalho é representado aqui por uma letra W, que é igual a força aplicada sobre o objeto vezes o deslocamento. Vocês podem encontrar outra letra em algum livro de física, um tal, que é uma letra grega, mas aqui nós vamos chamar de W, tá bom? Nos problemas, vocês podem encontrar uma força nas figuras, né? Uma força sendo aplicada assim ou assim. Tanto faz. Tá bom, pessoal? Então fique esperto nisso aqui. Então, trabalho igual a força vezes deslocamento. Aqui, em física, o conceito de trabalho não é necessariamente aquele que conhecemos no dia a dia. Em física, a força realiza trabalho sobre um bloco quando desloca ela de um ponto A a um ponto B, por exemplo. Então, eu quero que vocês tomem nota disso aqui. Ó, isso aqui é muito importante para a gente. Uma força F aplicada em um corpo realiza um trabalho W quando produz um deslocamento D nesse corpo. Uma força F, ela produz um trabalho quando desloca um corpo de um ponto A a um ponto B, por exemplo. Tá bom? Então, essa é a ideia inicial de trabalho que eu quero que vocês tenham. E aí você me pergunta, sim, mas se essa força aplicada não for necessariamente na horizontal, ela for inclinada, alguma coisa desse tipo aqui, ó, que eu vou representar desse lado. Como é que eu calculo o trabalho para um caso como esse aqui? Simples. Essa equação aqui que nós temos, trabalho igual a força vezes deslocamento, nós vamos adicionar o cosseno do ângulo, desse ângulo aqui que vocês estão vendo, né, que é entre a horizontal e a força aplicada. Então, eu vou substituir essa equação. Aqui no final, vocês vão colocar o cosseno do ângulo, então vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Então, não muda muita coisa, não. E aí você pergunta, sim, mas se esse corpo tiver em um plano inclinado, como é que eu calculo o trabalho? Alguma coisa desse tipo aqui. Se tiver um plano inclinado aqui, ó, como é que eu calculo o trabalho? Simples. Você tem aqui o corpo, né, sobre o plano inclinado, e aqui você tem uma força F aplicada. E aí o trabalho é calculado da mesma forma. Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, né, no caso, vai ser referente a esse ângulo dessa inclinação θ aqui, como vocês estão vendo nessa figura. Tá bom, pessoal? Então fique esperto aí que isso aí também é muito importante. Vamos continuar nossa discussão aqui, ó. Então, se eu tiver um caso como esse aqui, eu tenho aqui trabalho igual a força vezes o deslocamento, e aí um rapaz faz uma força, por exemplo, de 5 newtons para deslocar esse corpo de um ponto A a um ponto B. Vamos supor que esse deslocamento seja um deslocamento de 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força? Vamos entender como fazer esse tipo de problema. Como eu já falei para vocês, né, trabalho igual a força vezes o deslocamento. Vamos supor que nesse problema, esse rapaz faz uma força de 5 newtons e ele desloca esse objeto por uma distância de 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força? Então, a fórmula nós já conhecemos, né, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, como está escrito aqui acima. Então, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, tá bom? Supomos que o nosso deslocamento é um deslocamento de 3 metros, a força é de 5. Então, o trabalho vai ser igual a força, que é 5 newtons, vezes o deslocamento, que vai ser 3 metros. Então, 5 vezes 3 dá 15, né? E qual é a unidade que eu uso em um caso como esse? Simples. Se liga aí, ó. Qual é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, né? Essa unidade, ela é Newton. Qual é a unidade de deslocamento? É metros. Então, nós vamos usar um J de Joule. Beleza, pessoal? Então, esse trabalho realizado para fazer esse deslocamento vai ser um trabalho de 15 Joule. Mas aí, por exemplo, e se tiver uma força aplicada também, mas no sentido contrário? Tipo uma competição de cabo de guerra, né? Esse aqui faz uma força de 5 newtons e esse daqui faz uma força de 3 newtons. E qual é o trabalho resultante em um caso como esse? Entenda o seguinte,
que essa força ela realiza um trabalho para deslocar para cá, e essa força também realiza um trabalho, né? Tentando segurar esse corpo. Então, num caso como esse, eu tenho essa força para cá que ela tem o mesmo sentido do deslocamento, e tenho essa força no sentido contrário, que ela tem o sentido contrário ao deslocamento. Tá bom? Então, quando a força ela tem o mesmo sentido do deslocamento, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho positivo. Quando a força ela tem um sentido contrário ao deslocamento, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho negativo. Mas como assim? Vamos entender melhor como isso funciona. Vejamos aqui, pessoal. Eu falei para vocês já, né, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E aí eu falei que tinha um sinal negativo aqui que aparecia, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se a força tiver o mesmo sentido do deslocamento, essa força ela é positiva. Se tiver um sentido contrário ao deslocamento, essa força ela é negativa. Vamos entender aqui, no exemplo, como usando essa própria figura. Vamos chamar aqui de trabalho 1. O trabalho realizado por essa força de 5 newtons. Ela é positiva, né, porque ela tem o mesmo sentido do deslocamento. Eu não preciso colocar esse sinal de mais aqui, mas eu vou colocar. Então, o trabalho vai ser a força, que é 5, vezes o deslocamento, que é 3. Então, já fizemos esse problema, né? Isso aqui dá trabalho 1 igual a 15 joule. Positivo, né? 15 joule. O trabalho 2, que vai ser o trabalho realizado por essa força, que tem um sentido contrário ao deslocamento, vai ser negativo, né? Então, a força é 3, o deslocamento também é 3. Então, isso aqui vai dar menos 9 joule. Quanto é o trabalho resultante? Trabalho 2. O trabalho resultante vai ser a soma desses dois trabalhos. Então, o trabalho resultante vai ser igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2. O trabalho 1 é 15, o trabalho 2 é menos 9. Então, isso aqui dá 6 joule. Outra forma bem sugestiva de resolver esse problema é você calculando a força resultante e depois multiplica pela distância. Veja, essa força é de 5 e essa força é de 3. Quanto é a força resultante? Vai ser 5 menos 3, que dá 2. E o deslocamento é 3 metros. Então, 3 vezes 2 também vai dar 6 joule. Então, tem essas duas formas de fazer esse problema. Calculando o trabalho, somando, né, o trabalho realizado por cada força individualmente. Ou então, calculando a força resultante e depois multiplica pelo deslocamento. Bem, então na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios com essa discussão de trabalho para ficar um pouco mais claro para vocês como é que funciona essa ideia. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, né, que se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante. Deixe seus comentários se tiver alguma dúvida. E também aperte naquele sininho para ser notificado de todos os vídeos que forem publicados, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.